Oi, meus amores, quanto tempo? Espero que vocês estejam bem. Tô voltando, ano de 2024 promete muita coisa legal, muita coisa boa, muito assunto bom por aqui. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, já curte o vídeo, já comenta, que eu amo acompanhar os comentários de vocês por aqui, tá bom? E hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês sobre a minha jornada, a minha trajetória, pra vocês me conhecerem melhor, pra gente conversar. Tô um pouco rouca, tá bom? Mas o vídeo vai assim mesmo, porque vocês dá pra entender, né? E fiz aqui um roteirozinho pra eu não me perder, porque a história é longa. Então, bora lá. Gente, a minha trajetória na espiritualidade, minha trajetória para eu conseguir chegar até decidir o que realmente eu queria fazer da minha vida, começou há muito tempo lá atrás, quando eu era criança ainda. A minha mãe fazia parte de um centro espírita e lá eu ia fazer os estudos, né? Eu e o meu irmão participava do teatro, eu participava das aulinhas das crianças, era bem legal. Mas eu sempre fui uma criança muito curiosa, sempre quis saber sobre para onde a gente vai quando a gente morre, o que acontece com o nosso corpo. Tinha muitas questões, muitas perguntas, né? E aí, no decorrer da minha vida, eu fui compreendendo mais bastante coisa, né? Quando eu tinha 16 anos, eu recebia a notícia de que eu ia me mudar de cidade. Eu morava em Manaus e ia me mudar para Boa Vista, Roraima, atualmente onde eu moro. E foi um baque pra mim, né? Não vou dizer que foi fácil, porque não foi. Foi bem difícil, desafiador, né? Não costumo usar a palavra difícil, mas foi bem desafiador e ainda tá sendo. Mas foi quando eu realmente mudei a minha perspectiva de vida, né? Comecei a entender muita coisa. Sair de uma cidade grande para vir para uma cidade pequena é muito diferente, porque muda a cultura, muda o pensamento das pessoas. Então, assim, é tudo muito diferente. Mas eu tive que fazer isso, tive que sair da minha zona de conforto, né? Da minha bolha que eu vivia em Manaus. E aqui foi onde eu me encontrei, eu comecei a me entender realmente, né? Pra eu poder evoluir, né? Tentar compreender muita coisa que eu não compreendia, né? Como qualquer adolescente, ainda em desenvolvimento, vivia muitas aventuras de criança, de adolescente. Tinha muita coisa que eu não entendia, né? E aí, mas eu sempre fui muito ajuizada, né? Eu sempre tive muito assim, sempre fui muito mais avançada pra minha idade, né? Vamos dizer assim. Então, eu sempre tive muito apoio da minha mãe, né? A gente sempre conversou muito. Então, assim, eu sempre segui uma linha de raciocínio em que eu sempre fui, assim, a tiazona do rolê, sabe? Sempre fui muito ajuizada. E aí, quando eu me mudei aqui pra Boa Vista, a gente montou uma clínica de estética depois de um tempo. Minha mãe montou com uma sócia, né? Uma moça que ela conheceu e tudo. E aí foi quando as coisas começaram a acontecer nessa parte espiritual pra mim. Eu tive um relacionamento, meu primeiro relacionamento de verdade. E foi quando eu me conheci, me descobri, né? Foi quando as coisas começaram a acontecer espiritualmente, assim, sabe? E foi quando, nesse período em que eu tava nesse relacionamento, eu comecei a sentir algumas coisas, né? Eu sempre estudei os livros de Kardec, né? Dos centros espíritas que eu participava. Aqui eu conheci também o centro espírita. Lá eu dava aula para as criancinhas, né? Para a infância mesmo, com evangelização, contando a história de Jesus, os livros de Kardec, etc. Então eu sempre tive esse contato com a espiritualidade, assim, mas não tão intenso, né, quanto hoje em dia, né, porque já passei por muitas coisas. E hoje eu tenho um contato um pouco maior com a espiritualidade, comigo mesmo, né, porque a espiritualidade
são os espíritos, mas também é um contato com o nosso eu superior, com o nosso eu que há dentro da gente. Então, eu tive esse contato maior, conheci essas pessoas que me levaram para esse centro espírita, para eu me conhecer melhor, para eu ajudar também, enfim. E lá passei 2 anos, né? Desde que eu vim para Boa Vista, eu fiquei lá 2 anos, já moro aqui há 6 anos, faço esse ano 7 anos que moro aqui. Então, eu passei 2 anos lá nesse centro espírita e tudo. E aí, conheci o meu ex-namorado, né, na época. E foi acontecendo muitas coisas que eu não entendia porque aconteciam, né, muitas coisas com o meu corpo, espiritualmente, sabe? Senti coisas que eu não costumava sentir, o corpo vibrar, né? Umas energias assim que eu não sabia da onde que vinha. Enfim, muita coisa aconteceu. E aí eu conheci, na época a gente já tinha clínica, e eu conheci uma cliente nossa que aplicava reiki. Aí foi quando eu conheci o reiki. E só que eu não fiz o curso, né, logo assim de cara. Ela me apresentou, falou que era bem legal, que ela fazia, que ela já tinha experiência nessa área de terapias integrativas e tudo. E aí eu fui pesquisar mais. Também foi a época que eu conheci o Ho'oponopono, né, que eu faço as 107 continhas do Ho'oponopono. E aprendi, né, conhecer, explicar, fui ver vídeo, fui fuçar, né, fui atrás de conhecimento, de livros, para eu conhecer melhor sobre essas terapias, né, que fazem realmente a diferença, a cura na nossa alma, a cura no nosso corpo. E o Reiki faz isso, ele equilibra todos os nossos centros de força. E aí na pandemia foi quando eu fiz o curso de Reiki com o mestre Eduardo. Ele dá cursos aqui no YouTube também. É maravilhoso, amei a didática dele. Então, assim, eu fiz o curso de Reiki, comecei a aplicar Reiki, apliquei Reiki em mim, numa época da minha vida em que eu fiquei muito doente, em que eu precisava de uns meses, mais de 3 meses de tratamento. Eu fiquei boa com menos de 1 mês, porque eu me aplicava Reiki todos os dias. E então, assim, um tratamento que era mais de 3 meses, não precisou fazer o tratamento inteiro, porque eu apliquei Reiki e foi me curando, foi passando e fui melhorando. Em menos de 1 mês eu já estava 100%. Então, foi tudo através do Reiki. E aí, foi quando eu conheci o biomagnetismo. Quando eu conheci o biomagnetismo, ele é uma terapia que é com os ímãs, que tira larvas, né, que tira bactérias, que tira vírus, que tira fungos do nosso corpo, né, que tira tudo que não nos deixa em desequilíbrio, nos deixa com doenças físicas, né. E aí, foi quando eu conheci o biomagnetismo. A gente abria a clínica porque é um trabalho gratuito. A gente abria a clínica para os terapeutas que faziam biomagnetismo, ainda fazem até hoje. Eu ainda faço. E aí, nessa época, eu fui atrás porque eu andava desmaiando sem motivo. Desmaiando, assim, no nível que eu sentia dores no meu corpo. Fiz todos os exames possíveis e impossíveis que vocês possam imaginar para tentar descobrir o que era. Nunca nenhum exame deu alterado. Sempre deram todos normais. E foi através do biomagnetismo que eu vim melhorar esses desmaios, essas coisas negativas, sabe, que eu tava sentindo. E eu fiz, acho que foi umas 5 sessões, 4 ou 5 sessões de biomagnetismo. Fiquei 100%. Também nunca mais senti absolutamente nada. Na época também a gente trabalhava na clínica com acupuntura, com ventosa, fiz tudo. Com barras de axis, fiz tudo que vocês possam imaginar nessa área de terapias integrativas. E aí foi quando eu fui atrás, né, pra conhecer. Fiz o curso de Reiki. Na pandemia foi onde eu mais me questionei sobre muita coisa, sabe? Muita coisa mesmo. Porque também foi um momento da gente parar e pensar na nossa vida, né? Então foi o momento que eu parei e pensei, meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha vida? O que eu realmente preciso fazer hoje pra me melhorar? Foi quando eu comecei a fazer yoga.
foi quando eu comecei a fazer reiki, foi quando eu comecei a fazer mais ainda o Ho'oponopono, foi quando eu comecei a procurar literalmente as terapias integrativas que podiam me ajudar naquele momento. Respiração consciente. Tudo eu procurei, pesquisei pra fazer pra me melhorar, fazer pra realmente eu tentar sair. Eu tenho problema de respiração, né? Eu tenho asma desde criança. E foi através do yoga, foi através das barras de axis, através da, do biomagnetismo que eu fui melhorando, sabe? Foi movimentando o meu corpo, foi movimentando as minhas células e foi aliviando, porque na época da pandemia eu tive muitas crises de asma, muitas crises mesmo, onde eu não aguentava mais. Eu vivia na inalação, vivia na bombinha. Então, assim, foi um período muito difícil pra mim. Eu tinha terminado meu relacionamento e tava, assim, sendo tudo um acúmulo de coisas, né? Foi quando eu tive um pico de ansiedade muito grande que eu me vi realmente em desequilíbrio total. Desequilíbrio emocional, desequilíbrio físico, em tudo. E assim, foi tudo um conjunto, sabe? Eu já conhecia as leis da natureza, já conhecia as leis do universo, porque eu sempre busquei conhecimento. Então, eu conheci Bob Proctor, que veio com os ensinamentos. Comecei a ler livros do Bob Proctor, livros de expansão de consciência. Gente, a melhor coisa que eu fiz na vida foi começar a entender sobre as leis de Deus, sobre as leis do universo e também as leis que fazem a expandir a nossa consciência, né? Esses caras que fazem PNL, Tony Robbins. Também tem um box de livros que eu comecei a ler dele. Tem um documentário na Netflix do Tony Robbins que fala Eu Não Sou Seu Guru. É o tema do filme dele, do documentário dele, que é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Dos eventos que ele faz, né, de PNL, surreal. Quando eu tiver a oportunidade, eu vou participar de um desses eventos que ele faz. E foi assim, sabe? Foi conhecendo, foi buscando. Sempre na minha vida, a terapia holística, né, teve muito presente, muito presente. Porque eu já estive muito em contato com isso desde os centros espíritas, né? E então, assim, eu fui pesquisando Kardec, fui pesquisando muitos livros que me levaram a expandir mais a minha consciência, sair só do espiritismo para expandir, porque eu sempre tive a certeza de que a vida era muito, muito mais do que eu podia imaginar. Então, eu sempre busquei muito esses conhecimentos, sempre busquei muito entender mais sobre essas terapias que ajudam tanto, que curam tanto. E hoje, nesse decorrer da minha vida, eu conheci a Sâmia, que é hoje a minha mentora, que ela é terapeuta holística integrativa. Ela me deu o curso de mesa xamânica quântica, que realmente mudou a minha vida totalmente, sabe? A minha forma de enxergar a vida. Eu já enxergava de uma forma, mas não expandiu muito mais. Porque essas terapias da mesa radiônica, ela literalmente expande a nossa consciência, porque mexe com energia. Então, na minha vida, tudo foi se conectando como peças de quebra-cabeça. E ainda estou em desenvolvimento. Estou em aprendizado, porque é contínuo. A gente vai morrer, vai pro plano espiritual, nosso corpo morre, nosso espírito fica, né? Então, vou continuar estudando, porque são assuntos que quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. Então, assim, é conhecimento constante. Hoje eu assisto o Bob Proctor, assisto o Wagner Borges aqui no YouTube, tem vídeo dele, ele fala sobre expansão de consciência, sobre muitos assuntos de viagem astral, enfim, tudo que eu amo. Então eu sigo muito ele. E eu escolhi fazer terapias integrativas, né? Conhecer mais e fazer isso da minha profissão, porque tudo me levou a isso, né? Quando eu escolhi fazer o curso de comissário de bordo, que eu queria trabalhar viajando, que meu sonho é viver viajando, mas sempre me levou para o caminho das terapias holísticas integrativas. Não me arrependo, porque eu amo
amo trabalhar com energia, amo conhecer histórias de pessoas que se curam, que melhoram a sua vida, a sua qualidade de vida com as terapias holísticas integrativas. Em específico, hoje eu trabalho com Reiki e com a mesa xamânica, né? Vou deixar meu Instagram aqui também pra vocês, porque eu tô postando conteúdos também por lá. Então, assim, são coisas, ferramentas que ajudam a gente a evoluir, ajudam a gente a se entender, principalmente a se autoconhecer, a conhecer os seus piores medos, as suas piores angústias, a conhecer os seus demônios interiores, pra gente poder curar isso, sabe? Então, quem passa por ansiedade, por depressão, eu tive picos e picos e picos de doenças, de coisas que aconteceram na minha vida que me fizeram acreditar na funcionalidade da energia das terapias integrativas, que realmente me curaram. Eu falo isso com propriedade, porque eu senti na pele o que é uma dor física, emocional, literalmente emocional, e uma dor física de uma doença, né? Então, assim, que realmente me fez acreditar fielmente naquilo e me curou, sabe? Me curou. A minha mente mudou, a minha mente expandiu e me curou realmente. Então, eu escolhi fazer isso porque a vida me levou pra isso. Não que eu não goste, eu amo fazer de novo, porque eu amo fazer isso. É algo que me completa, é algo que faz parte de mim. Falar sobre isso pra vocês me deixa com o coração quentinho. E explicar que realmente isso tem artigos. Hoje a OMS trata a terapia holística como forma de tratamento para pessoas, né, que têm dificuldades. Elas incluem isso como tratamento complementar. Então, assim, hoje temos mais de 29 terapias aí integrativas dentro da OMS, né? O SUS reconhece isso hoje como terapia, que é algo que me deixa muito aliviada, porque o quanto que isso funciona, o quanto que isso traz saúde emocional, física e espiritual, né, pro nosso corpo, pra nossa mente, pros nossos campos astrais. E antes de fazer esse vídeo, antes de realmente voltar com tudo aqui pra internet, eu tive muitos bloqueios, porque eu passei por muitos processos e isso me bloqueou. Como que eu vou falar aqui pra vocês de cura, de traumas, se eu tenho isso, se eu tenho medo, se eu tenho bloqueios? Mas é justamente por isso, e hoje eu entendo isso, que eu preciso estar aqui conversando com vocês, falando sobre isso. Porque é um momento também de eu me curar, de eu falar pra vocês e também me curar, sabe? Então é algo que eu tô dando pra vocês informação que tá me fazendo mudar também. Tirar esses bloqueios, esses medos, essas crenças limitantes que me cegavam e faziam com que eu não seguisse o meu propósito de vida, sabe? E quando você toma uma atitude na sua vida e fala, não, eu quero fazer isso porque eu gosto de fazer isso e porque eu vou me empenhar para eu conseguir entregar isso para as outras pessoas, pronto, você tomou uma atitude e o universo vai conspirar a favor para que isso funcione para você. Então, assim, quando a gente se solta dessas correntes que a sociedade coloca, que a nossa família coloca, que a gente não pode fazer determinadas coisas porque não dá dinheiro, porque não faz isso, porque não faz aquilo, porque também são crenças que foram passadas de geração em geração. A gente quebra essas correntes, a gente sai desse ciclo vicioso e a gente segue o nosso caminho, segue a nossa intuição, segue aquilo que a gente quer realmente. E o universo faz com que tudo flua, né? O universo, a energia da natureza flui de forma assim, inexplicável, porque tudo no universo, tudo na natureza flui equilibradamente para dar certo. Então, assim, a gente tem que estar nesse fluxo, a gente tem que estar nessa energia, a gente tem que acreditar nisso. Se a gente está nesse planeta, não é por acaso. Se a gente está vivenciando essa experiência divina, que é a vida, não é por acaso. Então, que a gente faça dessa caminhada a melhor possível. Que a gente possa levar acolhimento, levar uma palavra de conforto para aqueles que não conseguem enxergar.
né? Tirar aquelas pessoas daquelas naquela zona mental que elas se encontram de sofrimento para uma zona mais tranquila, uma zona mais alegre, né? Pra gente poder fazer uma mudança aí no nosso planeta como um todo. E é isso, meus amores. Acho que o meu propósito de vida sempre esteve envolvido com as terapias holísticas, terapias integrativas. E hoje eu me considero uma terapeuta quântica maravilhosa, ainda em processo de mudança, ainda em processo de crescimento, em processo de evolução, assim como todo mundo. Estudando, no caminho de estudar mesmo, para aprender, para me melhorar todos os dias. E espero que vocês acompanhem, espero que vocês venham conhecer a mesa xamânica, o quanto que essa mesa muda realmente e nos transforma por dentro e por fora. E é isso, espero que vocês tenham gostado, curte e compartilhe esse vídeo com muita gente que precisa entender um pouquinho também, acompanhar essa minha jornada que tá só começando, e vamos lá nesse caminho junto comigo. Um grande, grande beijo e até o próximo vídeo.